Saiu a escalação do Flamengo, o Felipe Luiz vai para dentro da LDU no Maracanã. Sport Center traz as informações e analisa aqui tudo sobre o jogo do Mengão, uma decisão antecipada na fase de grupos para o Flamengo nesta quinta-feira. Tem reforço confirmado e muitas informações. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Jogo também muito importante para a sequência e para a continuidade do Flamengo na Conmebol Libertadores. Cícero Melo, você me prometeu a escalação ou provável escalação do Flamengo. E qual que é o torcedor do Flamengo? Ele tá confiante, ele tá com medo, ele tá tenso, ele tá ansioso? Como você tem sentido por aí, Cissão? Olha, Mari, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esporte. Tudo isso que você falou. Tá ansioso, tá tenso, tá vivendo expectativa. Maracanã aqui vazio, mas à noite vamos estar com o Maracanã lotado. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no Grupo C. Quinta rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento, o Flamengo não estaria classificado. Está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos. A LDU tem 3 pontos a mais com 8 e já praticamente classificado, mas não matematicamente. Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso, a LDU teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Felipe Luiz não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva, estão lesionados. Contusão muscular na coxa direita, os 2, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga de área com Léo Ortiz garantido. E uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo? E o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando, De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro, Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique e ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cissão? Trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né? Em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cissão fica com a gente aqui também para participar do papo. É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Táchira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Ah, foi 0-0 com a LDU? 0-0. Ah. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá bom. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia, de ter derrapado contra o Nacional em casa, foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Sim, foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok? Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Táchira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não Até o empate com a LDU fora, acho que essa Sim, tá até na conta, né? Ok. Mas o fato de, na última rodada, ser o Táchira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que do jogo de hoje, o desespero? Não tira, porque se perder hoje está eliminado, né? Sim.
Então não tira a pressão. Hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, é que nessa questão do saldo... Mas o Táchira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo. Se tiver lá 85 minutos de 0-0, entendi. Aí 1-0... 1-0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só... Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela condição do jogo. A minha ponderação é... A LDU é bem diferente do Táchira. Sim. Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar... Vai tomar. Exato. Entendi. Você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem, não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Táchira, LDU, corda, como é que tá? Tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Táchira. A LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1-0. Eu lembro que agora, se ganhar de 1-0 do Táchira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1-0 do Táchira. Foi há 1 ou 2 anos quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e a LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. E talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia campeão da Sul-Americana contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente está falando aqui de todos os cenários, vai ser 3-0 pro Flamengo, 8-0 contra o Táchira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. É mais difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. Não, e a Libertadores tá difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata, consegue levar o jogo para os pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil, que você tem garantida a goleada. Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura em competição? Então, a tensão desse jogo, para mim, é isso. É 1-0, tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU. Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. Isso que a gente tá falando, porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, você já fez 1-0, vai trabalhar para fazer o gol. Claro, não vai ficar gastando bola lá na defesa. Então, mas esse que tá sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo, pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado pro outro, toquinho, aí não tem finalização, e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que a qualquer... E tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? Ele sofreu um empate? Não, ele foi 0-0. O Central Córdoba. O último jogo foi o Córdoba. Isso. Gol do Arrascaeta. E depois ele toma. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Tem que ser. Diz que dos jogadores ou dos jogadores? Mas eu já acho que contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um jogador... principais jogadores do time. Muito importante. Qual que é a dúvida, Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente tá falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que tá sendo cotado aí para ser o ataque do Flamengo? Qual tá sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro.
a tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. Agora eu tive que fazer umas contas rapidamente aqui, já que hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu estou no ar, não dá para ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. O Flamengo, claro, vai pegar o Deportivo Táchira, terá que vencer se a LDU perder por 1 gol de diferença na última rodada. O Flamengo terá que vencer no mínimo por 3 gols de diferença. Aí todo mundo vai dizer, mas o Táchira dá para você golear 3-0, 4-0. Mas uma coisa é você, no jogo que não precisa de saldo de gols, de placar, você fazer 3, 4, 5, você está jogando descontraído. Outra coisa é você ter a obrigação de ter que ganhar por 3 gols de diferença, toma um gol, tem que fazer 4, aí é muito complicado. Então hoje, pelo menos a vitória é fundamental para no último jogo o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe só de 1 gol de diferença hoje, 1-0, 2-1, 3-2, ele poder depois jogar com tranquilidade para golear o Deportivo Táchira. Ao contrário de que se ele empatar hoje, ele vai ficar numa obrigação, vai ser um caldeirão, isso aqui é torcida pressionando o jogo inteiro. E aí os outros dois ali de cima podem... O empate ficaria bom para os dois na última rodada, não ficaria? Ficaria. Se o Flamengo empatar hoje... Tá. Né, se hoje o jogo terminar empatado... você diz LDU e Central Córdoba. LDU e Central Córdoba, com um empate classifica os dois. Sim. Esse é um não outro pode perigo. afastar essa... Porque é isso, o Central Córdoba tem 11. Olha lá, tá aqui embaixo. Vai pra 10. Eu tô vendo o saldo também, mas tá tudo certo. LDU vai pra 10 e o Flamengo morre com 8. Não, com 9. Com 7. Se empatar. Se empatar. Porque a LDU iria pra 9 e o Flamengo se eles empatarem, eles vão iria a 10. pro saldo, não é isso? O Central Córdoba foi uma grande surpresa do grupo, né? Exato, porque todo mundo esperava LDU e Flamengo. Esperava Flamengo. Não. E ainda assim, liderando o grupo. Liderando e folga. A gente tem as telas, então, com cenários possíveis Isso, pra gente boa. dar uma olhada e desenhar, então, pro fã do esporte, porque nossa aula de matemática tá tenebrosa. Desenha, Mariana. Só de humanas, né? Dá um desconto. Não, então vamos lá. A gente tem aqui direitinho com a questão do saldo. Bruno, imaginando que... Vamos lá, cenário Incrível o de Flamengo empate. não ter saldo nesse momento. É incrível. Esquisito, né? Esquisito. Você chamou atenção pra isso outro dia, Mari. Com 6 pontos... Imagina que empata, tá? 6 e 9. Aí vai pra última rodada, se LDU e Central Córdoba fazem um jogo de camarada e fecham em empate também, ele vai a 10. O Flamengo teria 6. Só pode ir a 6, até 9, não dá? Então, porque aí um ajuda o outro ali. Se empatar hoje, na última rodada, eles podem fazer um acordo de camarada. Ou será que a LDU não faria esse acordo porque ela buscaria de todo jeito o Ser primeiro do grupo. Pode primeiro ser. do grupo? Olha lá. Mas não dá pra contar com isso, né? Não. Lê aí, Bruno. Mais alguma coisa? Só ler? Cafezinho, talvez. Buco maxilar. Então vamos lá, o Flamengo tem 5 pontos, é o terceiro no grupo C, com 3 pontos a menos que a LDU e 6 pontos a menos que o Central Córdoba, isso a gente viu na tela. Então se ele vencer a LDU por 1 gol de diferença, ele fica com 8, mas com saldo menor. Se ele vencer por 2 ou mais, aí ele fica com saldo maior, era o que o Jailson estava projetando aqui, certo? Se ele empatar, ele vai ter que vencer o Táchira na última rodada, e aí sim, torcer para a LDU perder para o Central Córdoba. Isso é um absurdo. Em casa. Então empate hoje está descartado. Isso é um absurdo. Você chega na última rodada. Bruno. Você chega na última rodada tendo que torcer contra o adversário para conseguir a classificação, sendo que na teoria, antes ali, né? Você é o principal time do grupo. Você é o principal do grupo, não. É verdade. Fala, Cícero. Não, para simplificar para o torcedor que está acompanhando a gente em casa, agora acompanhando o Sport Center, aquele torcedor que faltava aula de matemática, que não gostava de matemática, ia fazer qualquer outra coisa, ia para a praia. Seguinte, hoje, coloque na sua cabeça, torcedor rubro-negro, 2-0, tá de ótimo tamanho, 2-0 o Flamengo passa a LDU e depende do último jogo fazer um saldo maior do que os outros dois que vão jogar lá. Então, 2-0 tá ótimo, o Flamengo praticamente garante sua passagem para a fase, claro, vencendo depois de goleada o Táchira, que o Táchira não ganha do meu time lá no aterro do Flamengo. Então o Flamengo vai ganhar esse jogo, resta saber de quanto.
Ah, se o Cícero jogar, não ganha. Nem o Racing ganha do time do Cícero Melo no cilindro, Mário Marra. Não. Não é? Bem demais. Não, é o pacotão do Sissão. Se o 2 a Samarone 0. estiver em campo, esquece. Ah, ele vai fazer gol. É o pacotão do é isso, Sissão. tem que ganhar. 2 a 0. E qual é a formação pro ataque? Porque o Cícero estava falando das dúvidas. Eu iria com Bruno Henrique e Pedro. E Pedro? Não brinquem com coisa séria. Mas então tem a questão da minutagem do Pedro, né? Mas eu entendo. Senão não vai ter minutagem nenhuma para Libertadores Exatamente. depois. Tem a questão da minutagem do Pedro, eu iria também com a força máxima, não tem essa. Não vai botar o Pedro no desespero. Entra vai com agora. força máxima nos 45 iniciais e se fizer o resultado, ou se, enfim, precisar Aí alguma tira. coisa depois, você Desgastar. tira. Se desgastar, tem que preservar, depois tira. Mas eu já iria com força máxima. E do outro lado tem um time grande, gente. Assim, tem que fazer Só gol. que eu li a questão da possibilidade do Pedro ficar fora. Né? Com o Bruno Henrique e Michael. É, o que o Cícero falou. Pode ser Michael, pode ser Juninho, para pensar numa característica diferente. E aí, entre Michael e Juninho? Muda muito, né? Além de mudar muito, a torcida já não vai ficar muito feliz, não. Se entrar com Michael ou Juninho? Qualquer um dos dois. É porque o Michael tem perdido muito gol, o Juninho também. Mas a bola vai na área e o Juninho checa pro gol. Então quer dizer que ele quer Juninho. A torcida quer Juninho e Pedro. Não, Bruno Henrique e Desculpa, Pedro. Bruno Henrique e Pedro. Ah, mas é óbvio, né? Checa. Faz isso. Não é, Mari? Você tá no Maracanã, você quer ver o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. Claro. Ô, Cícero Melo, boa sequência de trabalho pra você, boa cobertura, dia bonitão aí no Rio de Janeiro. Ai, meu Não? Deus. Valeu, gente. Eu, se jogar contra o Tátira, eu aumento a minha diferença aí pro Cano, hein? Isso eu garanto. Aproveitando que o Abraço Cano a tá todos. machucado. Não se Aproveita, faz, não se faz, Faz o Cícero. saldo agora, Cícero Melo. Fazendo salto. Muito bem, nação, tá então a imprensa repercutindo e analisando essa partida do Flamengo contra a LDU. O Flamengo jogando a vida contra a LDU na Libertadores nesta quinta-feira. Jogo às 21h30 no Maracanã. Já agiliza tudo aí para você acompanhar essa partida e não ficar de fora desse jogaço aí do Flamengo. A expectativa é que seja um jogaço pro lado do Flamengo, né? Que o Flamengo realmente faça uma boa partida. Dito tudo isso, para enfrentar aí a LDU, o Flamengo tem 4 desfalques confirmados. São eles o Vinha, problema no joelho direito, né? Voltando de lesão e tudo mais. O Gonzalo Plata, também com problema no joelho direito. Pulgar, lesão muscular. E Alan, lesão muscular. Sendo assim, mesmo que não tenha a presença de 4 jogadores, Filipe Luís vai com força máxima que está disponível para enfrentar aí a LDU, né? O comandante, no entanto, liga o alerta para Arrascaeta e De La Cruz, porque os uruguaios estão pendurados e não podem jogar na última rodada, caso recebam um terceiro amarelo. Então, assim, o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos e fazer um saldo de gols aí interessante para não depender de ninguém mais e classificar. Então, o Flamengo seria importante aí vencer bem essa partida, vencer bem a próxima partida. E aí liga alerta, porque o De La Cruz, que é um jogador que é raçudo e tal, gosta de dar uma chegadinha, tem chance dele tomar amarelo, e tem o Arrascaeta, que o Arrascaeta só se por reclamação, o Arrascaeta não é muito de dar combate para tomar amarelo. Então é importante, de fato, ficar ligado para o Arrascaeta não tomar amarelo e a gente não ser prejudicado aí, e não poder contar com o jogador na última partida contra o Tátira. Então o Flamengo tem que ganhar agora, tem que ganhar contra o Tátira também, não tem jeito, não tem para onde correr, né? A transmissão vai ser pela ESPN, na TV fechada, e Disney Plus também vai transmitir através do stream. Além disso, no YouTube da Flamengo TV, João Guilherme narrando também em áudio, né? Sem vídeo, essa partida do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.